Pronto, cá estamos Opa, nós mais uma vez, sim. 17º encontro de ópera aqui do clube. É uma satisfação, é uma felicidade, né? Tá com esse projeto aí já deve ter um ano já, mais ou menos, né? Quase um ano que a gente está aqui trabalhando nas óperas. Eu acredito que muita coisa boa já passou. Eu acho que a Uhum. gente tem mais coisas aí interessantes ainda para ver. E hoje, essa ópera aí do Wagner, né? Uma ópera muito interessante, histórica, uma ópera que mexe com fatos, né, do nosso século XX. Uhum. Ah, então é isso. Deixa eu colocar o Thiago aqui. Então aí uma ópera de 1850, né, do grande Richard Wagner, um dos maiores compositores aí em língua alemã. Até coloquei agora no Instagram uma foto do monumento, né, ao Richard Wagner, que eu vi lá em Berlim. E todos os anos, né, desde aí da época do Wagner, nós temos o Festival de Ópera, né, de Bayreuth, que fica lá na Alemanha, perto de Weimar. Não, perto de Weimar não, perto de Leipzig, se eu não me engano. Na cidade de Bayreuth, né, todos os anos ali, em julho, agosto, mais ou menos, temos os festivais, né, de Richard Wagner. E essa ópera, é claro, a ópera do Lohengrin, ela aparece aí no festival. Né? É uma ópera que tem a questão do heroísmo, né? Uma ópera que tem aí a questão da fé envolvida, da luta para valorizar, né, esses mitos mais antigos e que remonta até o Rei Arthur, que remonta ao Graal, né? Então há um quê de religiosidade, há um quê de metafísica, de mistério envolvendo aí essa ópera, né? O amor também, é claro, um amor que não vai se realizar, a questão da tragédia, a questão da impetuosidade do romantismo. Então são coisas aí que a gente vai acabar tratando aqui ao longo do nosso encontro, né? Então vamos mais uma vez fazer, né, aquela nossa matriz, né, de informações, de material aqui para a gente ter aí um produto bem interessante, tá? Então vamos começar então com, com sensações, quais emoções, sentimentos que nós podemos identificar aí nessa ópera. Vamos lá, Andréia, me conta aí uma aí que você percebeu que a gente pode colocar aqui sobre a nossa ópera. Então, eu não assisti todo o filme, né, a ópera, mas eu assisti um pouco. E aí eu vi algumas coisas. Eu vi que me chamou a atenção, me incomodou, é que queria um defensor, né, assim, porque a Elsa foi culpada por matar o irmão, né? E aí, Uhum. assim, o que eu achei interessante é que é lógico que ela precisa de um advogado para fazer o julgamento lá. Mas aí chamando ela de mulher fraca, isso me incomodou um pouco. Uhum. A questão da Claro, mulher então fraca lá. isso, então a gente tem a questão aí da injustiça, né? Isso, Temos a questão também do machismo, né? Então a gente pode sim, colocar aqui, né? É claro, nós estamos falando aí de uma outra época, né? sim, sim, 1850, sim. quando foi composta a ópera, então assim, é um outro Uhum, mundo, com outras ideias, né? Não é sim, relativizando, mas é contextualizando, né? Então, temos, é uhum, claro, aí uma temática que nós temos que levantar na ópera, né? Que é a questão aí realmente do machismo e tudo, né? E então eu acho que são boas sensações. Então nós temos aqui, além da injustiça, nós temos a, uma questão também de oportunismo, né? Então essa sensação de que uhum, alguém está se aproveitando de alguma condição ali. Então ela talvez matou ali o irmão, deu um sumiço no irmão para ficar como a grande herdeira, né,
do, do trono ali da cidade, né? Então, a questão do oportunismo é algo que aparece ali, né? É uma sensação que a gente tem. Da Temos também uma estratégia questão, também, né? Da estratégia, né, Bruno? exatamente, temos a questão da ambição, né? É uma Uhum. obra que conta, né, com uma grande ambição, tanto por parte, na verdade, por parte do, do Duque, né, do atual Duque lá, né, que acaba, que é o tutor deles, né? Uhum. Então ele tem a questão ali da ambição de manter esse poder, né? O Duque Telramund, né? O Duque Telramund, esse camarada que fica ali com a guarda, né? Do Gottfried e da Elsa, né? Então ele tem essa ambição aí de manter esse poder, né? E aí chegando esse novo herói, né? Que é o Lohengrin, esse herói misterioso, né? Então a gente tem aqui a questão do heroísmo que não pode deixar passar, né? Que é algo Sim. característico aí do romantismo, né? Importante lembrar isso. Então com o Lohengrin, quando ele chega, ele acaba ameaçando, né? Esse domínio político ali, esse domínio, essa influência do Terramund na cidade ali. Né? O que mais? Quais sensações, quais emoções você tem aí, André, para me contar? Eu achei interessante que ela começou a escrever na parede lá, as runas, né? Isso me chamou muita atenção, assim, primeira vez que eu vejo em ópera, né? Assim, trazer essa Isso. questão das runas, do simbolismo, né? E aí da águia também, né? Aquelas figuras, assim, aquela o símbolo da águia, né? Não sei se é uma águia, você só confirma aí para mim. Isso. É, Eu sim, achei sim, muito legal, a runa tá na acaba. ópera. Eu achei o máximo. Falei, caramba, eu conheço isso. Eu achei muito Exatamente. sério. Então, são ideias aí que, Muito que são bom. trazidas na ópera, né? Uhum, A questão das runas, da mitologia, do passado, né? De um resgate, sim, né? De uma volta ao passado, que é uma característica, né? Do romantismo, né? Então, faz parte muito bom. desse ambiente, né? Obscuro aí da nossa ópera, né? E aí um dos temas da ópera, é claro, é a questão da luta, né? Entre a fé cristã, né? E a fé pagã, pagã, né? Nós temos lá a Ortrud, né? Que é a mulher do Terramund, que ela é Isso. uma pagã, ela invoca, né? Aí os deuses, né? Uhum, Da malandragem, né? Da manipulação, da mentira, né? Da ousadia para tentar aí vingar essa tomada de poder aí por parte do novo casal aí do Lohengrin e da Elsa, né? Então nós ela temos aí. lembra um pouco assim a questão de tipo de bruxa, né? De ser feiticeira, alguma coisa assim nesse sentido, né? De Exatamente. adivinhação. Exatamente. Então já coloca a gente ali Então, num ambiente, né, de mistério, de isso. magia, né, Uhum, e de algo aí do obscuro também, daquilo que a gente não conhece, né? sim. Então são sensações que nos colocam na ópera, né? Uma ópera que ela é encenada, pelo menos nessa versão, né, com muitas sombras, penumbras, como se fosse ambientado numa noite, né? Então Caramba. a sensação de noite é muito importante e é É. claro remetendo à questão da noite contra o dia, né? A noite sendo aí morte e mistério, enquanto que o dia é o que? É sol e é verdade, né? Então, a noite como morte, mistério e o dia como verdade, como sol, como aquilo que está sendo iluminado, aquilo que está às claras para todos verem, né? E aí a gente pode até colocar como referência aqui, é claro, né? Por exemplo, quando a gente traz a questão da magia, a Aham. questão do mágico, do misterioso, né?
Por Sim. exemplo, a referência à Medeia, né, da tragédia Aham. grega, né, essa mitologia da tragédia grega, que a tragédia grega depois ressuscita, né, traz de volta à tona. Sim. Medeia é essa feiticeira, né, essa mulher que sabe, né, da alquimia, ali, da magia, dos feitiços, né, acaba ajudando, Uhum. né, o seu pretendente, né, o Jazão, e Sim. aí ela ajuda, né, o Jazão a conquistar lá o velo de ouro do carneiro, né, um velo de ouro que pode trazer aí juventude, Uhum. saúde, né, por muito tempo, eternamente. Sim. E a Medeia é essa feiticeira, né, que acaba fazendo de tudo pelo Jazão, mas que depois acaba sendo traída e acaba sacrificando seus filhos para se vingar, né, da traição do marido. Uma coisa que é muito atual, né? Muito atual. Eu já até conversei É, sobre isso, muito. né, com vocês. Então Uhum. aconteceu um caso muito recente aí, né, criminal, aqui em Goiás, né, do camarada que se vinga da esposa, né, fazendo aquilo que fez com É os muito filhos, né? Então forte. a Medeia está cada vez mais atual, né? Uhum. E não tem como não tem como não falar da Medeia e aí que foi encenada pela grande Maria Callas no cinema, né? Dirigida aí pelo Sim. Pasolini, né? Exatamente o diretor que assistimos o filme agora, né? O Teorema, né? Um filme que foi discutido agora aí, Teorema. agora alguns dias Uhum. atrás aqui no clube, né? Sim. Então nós podemos colocar como referências aqui então a Medeia, tá? E a mitologia e tragédia de Eurípides. Tá? Também foi escrita uma tragédia também pelo Sêneca, mas a tragédia mais famosa é a tragédia do Eurípides. O Lars von Trier também fez um filme da Medea lá no comecinho da década de 90, que eu já assisti também, né, o filme. Uhum. Recomendo, acho que tem no YouTube liberado aí. Tá? Além disso, além da Medeia, e trazendo essa questão de noite, de dia, desse ambiente obscuro, né, nós temos, por exemplo, a referência à Rainha da Noite, né, a Rainha da Noite lá na Flauta Mágica, né, uma ópera do Mozart que a gente viu, Sim. né, aqui no Sim. Já clube, se vi. não me engano foi o sexto ou sétimo encontro aqui do clube. Então, a Rainha da Noite, que é essa que luta, né? Ela é a força ali da noite, a força do obscuro, do mistério, do feminino, vamos dizer assim, contra o Zarastro, que é esse líder intelectual ali, né? Do Egito esclarecido, da verdade, do sol, né? Então, ela é a grande inimiga do Zarastro durante aquela ópera, né? E aí aqueles que estão na ópera devem caminhar em direção à verdade, caminhar em direção à iluminação, né? Uhum. Uma grande influência da maçonaria e do iluminismo nas óperas do Mozart, que foi, né, um iluminista, é claro, e foi também um maçom. Né? Então, é uma ópera bem maçônica, a gente discutiu isso aqui longamente, por quase 2 horas no encontro da Flauta Mágica. Né? Então, tá aí mais uma referência da Rainha da Noite, né? Que é a vilã lá daquela ópera. Rainha da Noite, da ópera, né? Blanca Mágica. Deixa eu só abrir um negócio aqui. Tá. Continuando. E aí, o que mais, André? Vamos lá. Mais ideias? O que você tem mais para me contar aí? De mais Aí sensações? em algum momento ele fala que o julgamento foi distorcido por fraude, né? Uhum. Falaram. Ou seja, é, de que temos essa sensação, né, de engano, né, que é colocado na ópera, né? Sim. Então, a questão do engano, a questão da manipulação,
né? Então a gente tem essa sensação aí de manipulação, de engano, e aqui na parte de conceitos de ideias, nós podemos colocar como uma disputa da verdade, né? A disputa da verdade. Eles estão disputando o tempo todo ali pela verdade dos fatos, né? Pela verdade, pela fé até pela fé mais aceita, né? Temos a questão de Uhum. fidelidade, né? A fidelidade Sim, faz parte do conjunto de sensações e de emoções que estão ali, né? Fidelidade, a questão também do segredo, né? segredo, Qual é sim. então o acordo feito ali? O acordo feito é, olha, eu estou aqui para te salvar dessa acusação, eu vou aqui fazer o desafio a quem está te acusando, eu sou mandado aqui por uma força divina, né? E aí remonta lá o rei Arthur, ao Parsifal, né? Que é o pai do Lohengrin, que tá ligado a Távola Redonda, ao rei Arthur, né? Ao Santo Graal, uma autoridade na Terra, autoridade Uhum. divina na Terra. Então, qual é o pacto ali dos dois ali? Olha só, eu vou te salvar aqui, eu serei o seu protetor, eu vou ajudar essa cidade, né, nessa situação caótica que está aqui agora, mas você não pode me perguntar, você tem que confiar em mim. Confie em mim, não precisa me perguntar Sim. minha origem, meu nome, minha classe social, minha posição, não precisa. Eu só quero que você tenha fé de que eu estou aqui para te ajudar. Você não teve fé na hora de pedir, então tenha fé agora na hora de receber também. Então, é assim, você aceita? Aceito. Né? Aceita ele pelo desespero, né? Ela aceita pelo desespero, pela injustiça que está sendo cometida, né? Então a gente aqui tem mais uma sensação também, o desespero. E tem uma parte que ela fala assim: se você casar comigo, você herdará uma terra do meu pai, né? A terra vai ser sua, né? A terra do meu pai vai ser sua. Isso, então nós temos aí também, além da disputa pela verdade, uma disputa de poder e terra, né? Disputa Uhum. de terra, de poder, de dinheiro também. Então, temos toda essa questão patrimonial aí envolvida, é claro, né? Tudo envolvido com poder, né? Afinal de contas, o Sim, rei ali, nós estamos pensando numa época, essa história, né? Ela remonta, né? Assim, essa construção, né, dessa história remonta aí a século X, XI, né? Então, ali na fim de Idade Média, né? E então nós temos ali a ideia de um rei, de um monarca, de um senhor que detém todo o poder político, econômico e patrimonial sobre as pessoas, né? Ele é sim, o monarca, ele é o dono da terra, ele é o dono do território, ele é o dono, o senhor das pessoas, as pessoas são súditas daquele rei, né? Ou seja, as figuras, a ideia de tripartição de poder não existe aqui ainda. É uma ideia de poder único, poder único, né? sim. Contra a ideia Uhum. de três poderes, né? Que é algo que é Sim, mais moderno, algo mais recente aí na história do mundo, né? Do mundo europeu principalmente, né? Só a partir dali do século XIX que isso vai começar a ser discutido, né? Uma separação de poderes, né? E aí, dentro dessa ideia, né, de confiar ter fé na hora de receber essa proposta, ter fé na hora de cumprir, né, essa proteção que ele está dando para ela, que o Lohengrin está dando para ela, a gente acaba voltando também a uma ideia de um mito muito antigo, né, um mito grego, que é o mito de Orfeu e Eurídice, né? O mito de Orfeu e Eurídice, nós temos qual é a história lá de Orfeu e Eurídice? Eurídice está no inferno, está no submundo, no mundo dos mortos, no mundo do Hades, e Orfeu, né, perdeu a sua amada, ele vai até o submundo pedir a liberação da sua esposa. Ele fala: olha, não é possível, ela faleceu aqui de maneira, né, trágica, ou seja, uma cobra ali, né, acabou picando e envenenou a pobre moça, e ela vai para o mundo dos mortos. E o Orfeu, desesperado, consegue, né, por seus privilégios, né, enquanto filho de um deus, consegue acessar o submundo vivo, vivo. Apenas Orfeu e Hércules conseguem essa proeza. Conseguem ir até o sim. mundo dos mortos vivos, né?
E aí Orfeu chega ao mundo dos mortos, convence, né, o Hades, e aí a esposa é liberada, né? E aí a esposa é liberada, mas com a seguinte condição, que ela, no momento que estiver saindo do buraco ali, né, do caminho, da entrada, na hora que ela estiver saindo do submundo ali, ela deve apenas olhar para frente e não olhar para trás. Ela deve confiar de que Orfeu está ali, atrás dela, acompanhando ela na sua saída, voltando à vida, saindo do mundo dos mortos, né? Ressuscitando, né? E aí ela, infelizmente, acaba tendo a tentação e olha para trás e perde a vida novamente. E Orfeu vai passar amargurado o resto dos seus dias e depois, mais à frente, será completamente, né, assassinado, né, pelas ninfas, né, e aqueles seres femininos que vivem ali na floresta. Orfeu, que é um filho de Apolo, ligado à música, ligado à ordem, né, ligado à beleza, acaba sofrendo aí com tudo isso, né? Então, a Eurídice acaba perdendo, e aqui essa aqui é o momento em que o Antônio Canova, né, o grande escultor Antônio Canova, um escultor aí do neoclassicismo italiano, ele acaba eternizando na pedra o momento em que a Eurídice olha, né, para o Orfeu, e ele desesperado aqui, como nós podemos ver, né, ele completamente desesperado aqui, ele olha o desespero, né, e aqui a nossa Eurídice está sendo já levada por um braço vindo aqui das trevas, né, olha, um braço já está segurando ela, que levará ela de volta. Essa obra aqui que eu tive a felicidade de ver lá no Museu Corre, que está em Veneza, tá? Vamos lá, então vou colocar aqui Então, essa referência, né? Orfeu e Eurídice. Mito e escultura de Antônio Canova. Vamos lá, mais ideias, André. O que você tem pra gente aí, então? então, esse escuro que ficou, que é obscuro, né? Ficou bem obscuro durante quase tudo, assim, quase todo o, a ópera, né? Assim, eu vi mais ou menos que eu falei, caramba, que horas que vai chegar a luz, né? Fiquei incomodada, eu falei, caramba. E aí, assim, 1h50, começou a aparecer alguma luz, assim, aí eu fiquei, caramba, que legal, né? Porque eu tava esperando por essa luz, assim. Essa questão de ficar muito escuro, e a roupa deles são pretas, né? Isso me chamou um pouco de atenção, me incomodou, aí não sei por quê, mas a roupa era preta e era pouca luz, né? Uhum. Essa parte. Então assim, nós temos um ambiente ali, né, de uh, nós temos então o quê? Essa é uma montagem que ela foi feita com a intenção, né, de mostrar, né, a péssima recepção que essa ópera do Wagner teve no século XX a partir do poderio e do nazifascismo, né? O Uhum, Terceiro Reich, né, o governo nazista de Hitler, acabou se apropriando da ópera de Wagner, né, e da sua questão heróica, e da sua questão impetuosa, e da sua questão de resgatar os ideais germânicos, a mitologia germânica que o Wagner faz, acabou colocando Wagner numa posição de grande compositor do regime, né? uhum, Então, infelizmente, durante o regime nazista, desde ele de 33 até a queda em 45, os festivais de Bayreuth, né, lá na Alemanha, os festivais dedicados ao Wagner, eram festivais ali financiados, incentivados, né, e protegidos pelo regime, né? Hitler tinha como o Wagner como grande nome aí da sua influência musical, porque o Wagner tinha essa questão de voltar
aos mitos germânicos, ao ideal, a questão da pureza, né? Essa é uma questão que está aqui na nossa ópera, né? A questão da sim. pureza, a questão de ser do merecimento, né? Do merecimento daquilo que é divino, daquilo que é sagrado. Nós temos a questão do profano contra o sagrado durante a obra, né? As Muito. atitudes, né, que não Uhum. são aceitas da Elsa são vistas como atitudes profanas, impuras, né? Que fazem dela não ser uma pessoa fraca, uma pessoa que não é pura, que não é forte de espírito para receber aquilo que é divino, né? E então assim, Wagner ele é muito mal recebido pelo regime, ele é deturpado. É claro, o Wagner ele tinha alguns escritos, ele tinha algumas questões antissemitas, isso é fato. Né? Ele escreveu Tá bem algumas explícito, coisas, né? Tá bem? Tá bem explícito é, essa parte. ele tem algumas coisas antissemitas na sua obra, né? Em todo o conjunto de sua obra. Né? Tanto é que é por uma dessas aí que o Friedrich Nietzsche vai romper com Wagner ao final da sua vida. Né? O Nietzsche que apoia o Wagner lá nas considerações extemporâneas, né, antes do Zaratustra, e depois do Zaratustra vai acabar rompendo com o Wagner exatamente por esse ismo, por esse antissemitismo e depois pela própria afirmação do cristianismo pelo Wagner. Então, Uhum. então assim, o Wagner acaba entrando nessa polêmica aí do nazismo, né, de maneira fortuita, de maneira que ele não tinha nenhum como controlar isso. Afinal de contas, o Wagner morre no final do século XIX e o nazismo só vai ascender ao poder na década de 30 do 20. Né? Então, aqui nós temos uma ideia de. Essa montagem está muito ligada, então, a esses destroços da Segunda Guerra Mundial. Aquilo que foi destruído durante a Segunda Guerra Mundial. Né? Que é uma longa noite. Né? Como se essa ópera fosse uma grande noite. Né? E que talvez um único momento de dia, de felicidade, de verdade, é exatamente o momento do casamento, né? Dos dois. Né? E aí você pode ver, André, que aquela grande marcha nupcial que nós conhecemos, né? Que todos os casamentos por aí usam, né? É retirada exatamente aqui da ópera do Lohengrin, do Wagner. Né? Porque a gente teve Caramba, a que legal. oportunidade de saber disso, né? De que nós temos a famosa marcha nupcial. Tem um porquê, né? Assim, não é só acontece, né? Assim, não só acontece a marcha, né? Nupcial. Tem um porquê, né? De acontecer. Exatamente. Então, é a marcha nupcial que vem ali para felicitar, para homenagear, para engrandecer aquele momento do casal ali que está unido depois de tantos problemas, tanta injustiça, tanta perseguição, né? Então, lembrando, pensando nisso, né, falamos aqui do Canova, como eu disse, falamos nós temos, então, como uma referência, né, um dos desafios a que esse casal fique junto, né, e até mesmo para que o poder não troque de mãos, que o poder fique na mão do, do, do Theo Ramond, né, que é o camarada que cuida, o tutor dos dois irmãos, né, para que não fique esse poder fora das mãos do Theo Ramond, nós temos a figura de uma mulher da Ortrud, uma figura pagã, uma figura sem escrúpulos, né, sem os imperativos da moral cristã, né, uma mulher que está disposta, né, a convocar, a ligar, a chamar todos os deuses possíveis ali para causar discórdia, para causar dúvida, né, que é uma outra coisa importante na ópera, né, a questão da dúvida e da certeza, uma desconfiança, né, que nós temos, né? Hum, E isso aí, mesmo. pensando nessa questão dessa mulher, né, maquiavélica, dessa mulher que está disposta, né, a entregar tudo para que seu marido consiga, nós temos que lembrar, é claro, de uma grande peça aí de Shakespeare, né, que é Macbeth, né? E Macbeth tem a sua lady, a sua esposa, a Lady Macbeth, que vai, né, dentro da peça de Shakespeare, fazer de tudo, né, de tudo mesmo,
para que o seu marido, o Macbeth, seja realmente, né, o novo governante ali daquelas terras, né, que foram prometidas ou que foram ditas para ele a partir de certas adivinhações e profecias de algumas bruxas que ele encontra no meio lá do país dele lá, né, que é o Macbeth. Começa assim, né? O Macbeth encontrando com as 3 bruxas que vão dizer que o filho dele será um rei. Se o filho dele será um rei, logo ele será rei também. Logo, se ele não é o rei ali, ele tem que agora investir ao cargo de rei. E para isso ele vai ter que dar o golpe, né? E assim a sua esposa, a Lady Macbeth, acaba ajudando ali no golpe, né? Então, uma assim, peça fantástica. Temos ópera, né? Quer ver? Ópera Lady Macbeth, né? Se eu não me engano, o Giuseppe Verdi fez uma ópera, né, de Macbeth. Talvez vai acabar entrando aí no nosso circuito aí daqui a alguns encontros, tá? Bom que a gente já, para quem não conhece a ópera de Shakespeare, ou essa peça de Shakespeare, vai acabar conhecendo a história aí a partir da ópera, tá? Então nós temos aí uma referência, então, a Macbeth, né? Não podemos esquecer dela. Essa mulher inconsequente, né, ambiciosa, Shakespeare. Estamos montando, já temos muita coisa aqui. Vamos lá, André, o que mais? O que mais você pode me contar aí? O que O você que eu conseguiu achei muito, assim, assistir? bem simbólico, assim, foi na hora que aquela senhora rasgou o véu dela, né? Ela coloca o véu, aí a outra vem rasgando, tipo assim, não, isso daí não te pertence, né? Nesse sentido. Isso. Eu achei assim, eu falei, caramba, sempre tem Isso, ou uma seja, pessoa para impedir, né? Assim, nunca é uma coisa perfeita, e não é, né? Mas assim, sempre tem alguma coisa para atrapalhar a situação, né? exatamente. Então temos aí a questão da temos que perceber que trata-se aqui de uma tragédia, né? Então tem que ter, né, esse elemento do desafio, do difícil, né? E o interessante é que a tragédia e a comédia, elas têm isso nos seus componentes, nas suas composições, né? Então a É, tragédia e a comédia, elas possuem um elemento de desafio, né, no enredo. O problema é que a tragédia acaba terminando de um jeito e a comédia acaba terminando de outro jeito, né? Então as comédias é, começam bem, ou começam mal, né? As comédias começam mal, começam com esse e desafio termina bem. e terminam bem, enquanto que a tragédia já começa bem, relativamente bem, né? Pelo menos tranquila, e termina muito mal, né? O que nos caracteriza essa ópera aqui, então, como uma ópera trágica, com certeza uma ópera séria, né? Uma ópera séria, com temas muito sérios aqui, né? A gente vê nessa montagem que assistimos aí, né, uma questão do nacionalismo, uma questão da disputa pelo poder político, da questão da legitimidade do poder. Isso é muito importante, é uma ideia importante. A legitimidade do poder é, então, algo. A legitimidade do poder, ela é algo legal, ela é algo. É uma legitimidade divina, né, o divino, e também tem a Uhum. questão comunitária, né, ou seja, pelo povo, pela participação do povo, né? Então, legal, divina e comunitária, né? Ou será que a autoridade vem apenas de um decreto, né, por uma cabeça? Ou será que é divino, que vem ali de um ser enviado de uma outra esfera, que é o caso do Lohengrin, de uma outra terra distante, abençoada por Deus, né? Então, que detém o poder do Graal, que é essa autoridade divina. Então, temos aí a questão da legitimidade do poder, né? Vamos ver o que mais que eu tenho para falar aqui. Nós temos ainda mais 10 minutinhos. Então, nós temos a questão que é escrita durante toda a ópera, né? Ali nessa montagem, é claro, né? Der Tod ist ein Meister aus Deutschland, ou seja, a morte, né, é
da Alemanha, né? Então, o nazismo, né, é colocado aí como esse regime que trouxe a morte como um elemento de controle social, né? E não a promoção da vida, e não a promoção dos direitos, mas exatamente a morte, a perseguição, né? E interessante que o Wagner ele é colocado aqui nessa ópera de maneira muito interessante, muito bonita. Eu vou até colocar aqui, está aqui nas minhas anotações, eu dei um print aqui, né? Uhum. Que é o momento mais final da ópera ali, né? Que nós temos o que o Wagner está sendo homenageado nessa ópera, nessa montagem, né? E aí nós temos o um momento, né, ali, 2 horas e 35, né, na hora que ela fica questionando, né, a identidade do Lohengrin, nós temos esse momento, né, em que aparece a figura do Goethe. Nós temos o momento que aparece aqui, né, uma homenagem ao Beethoven, ao Novalis, ao Hegel, né, ao Schlegel, ao Friedrich, ao Caspar David Friedrich, ou seja, o Wagner, como esse compositor romântico, né, ele é colocado, né, homenageado junto com esses grandes nomes do classicismo alemão, como Goethe, como Schiller, como Novalis, e também é homenageado junto com os caras do classicismo e do romantismo, né, como Schlegel, como Friedrich, né? Então é interessante esse momento aqui, valeu a pena por isso, bastante por isso, né? Por essa homenagem ao Goethe também, né? Esses grandes nomes, esses são os nomes que devem ser lembrados junto de Wagner, e não Adolf Hitler, não o nazismo. Né? Uhum. São esses aqui que devem ser lembrados aí junto com Wagner, né? Esses grandes nomes da cultura alemã, né? Principalmente esses movimentos aí do classicismo e do romantismo, tá bom? Então nós temos ali, né, uma referência, né, ao classicismo e romantismo. Uma coisa, Uma certa correção histórica, né? Diga, pode falar. uma coisa que eu achei muito legal é quando o defensor da Elsa chega, e aí, assim, aquela senhora má lá, né, aquela feiticeira lá, Uhum, ela tenta meio que agredir, né, começa uma discussão, e aí eu gostei uhum, muito da fala dele, que ele fala assim: deixa fluir as lágrimas, você não está sozinha, né? E aí os dois enfrentam, né, a feiticeira, aquela, né, de preto, que uhum. tá mais contra todo mundo lá. Muito legal essa Exatamente. parte. Então temos a questão do amor, né? E do amor que é Uhum, dessa ali. sensibilidade, É, né? Tipo assim, por ele ser homem, dessa sensibilidade, assim, que eu não estava esperando dele, né? Assim, mesmo ele uhum, sendo uhum, defensor, de tá preocupado com a lágrima dela, né? Oh, uhum, uhum. Então nós temos a questão do caráter, né? A questão do uhum, caráter, né? O amor, o caráter, né? Que é você se manter virtuoso, né? De você manter, né? Uma coerência, uma postura ética, né? Então ele demonstra caráter, ele promete e ele vai cumprir, né? Outra coisa exatamente. interessante também que a gente pode lembrar aqui é o momento em que chega, né, a Ortrud, né, a esposa lá do, do Telramund, que ela não, é claro que ela não foi convidada para o casamento, né? É claro que eles estão ali meio que exilados ali da cidade, mas o que é interessante é que ela vai lá causar discórdia. Então ela começa fazendo a discórdia, né, lá conversando com a Uhum. Elsa, e depois ela chega no casamento já, né, aquela história, né? Fale agora o cálice para sempre. Né? Ela chega e fala. Né? Ela fala: olha, ele aí, ele conseguiu salvar, né, a Elsa de maneira aí fraudulenta. Ele está escondendo a Sim, identidade dele, né? Ele é um golpista, sim, ele é um bandido que está aí, né? Se utilizando para tomar o poder aqui da cidade, né? Então, exatamente. assim, lembra bastante um episódio da mitologia grega, um dos episódios mais decisivos da mitologia grega, né? Que é exatamente o episódio do julgamento do Paris,
né? Veja só, está acontecendo uma festa, né? Tá acontecendo uma festa e nessa festa entraram é, é, três deusas. A deusa Hera, esposa de Zeus, Afrodite, e tinha lá também, além de Hera, Afrodite, a deusa Atena, né? A deusa Atena muito ligada à guerra, à luta, à justiça, Hera ao poder, à maternidade também, e Uhum. Afrodite ligada à beleza, ao amor, né? E aí a deusa Discórdia não é chamada para a festa. E aí ela manda ali, né? Ela manda uma ela acaba mandando, né, uma maçã, uma fruta, um presente, né? E aí o que ela fala quando ela entrega isso ali pro porteiro da festa? Ela fala, olha, pro segurança da festa, fala assim, olha, essa fruta aqui tem que ser entregue para a mulher mais bela da festa. E aí imagina a discórdia. Imagine três mulheres, né, muito poderosas, como a Afrodite, como a Hera e como a Atena, tem que disputar. E aí elas convocam Paris, o príncipe de Troia, que está na festa, um jovem, e aí cada uma promete ali alguma coisa. Né? Afrodite promete a mulher mais bela de toda a Grécia. Atena oferece poder. Olha, vou te dar sabedoria, né? E uma capacidade de articular capacidades para ser poderoso. E a Hera oferece poder de verdade, poder político, domínio. E aí ele acaba sendo influenciado e acaba, né, entregando a fruta para Afrodite. E a Afrodite acaba entregando, então, Helena, né, de Esparta, a mais bela. E aí agora ele depois tem que conquistar a Helena, e aí acontece o que aconteceu na Guerra de Troia, né, na mitológica Guerra de Troia. Né, perceba que na imagem, né, nessa pintura do Rubens, que eu tive a felicidade de ver na National Gallery lá em Londres, temos aqui o deus Hermes, né, Uhum. comunicador, o mensageiro, né, tá aqui com seu cajado, né, e o nosso príncipe Paris aqui. Né? Então, uma obra aqui barroca do Rubens. Então, né, a nossa querida Ortrud age como a deusa da discórdia, como assim como no mito do julgamento de Paris. Né? Então, vou colocar aqui então, julgamento de Paris. Como tá interligado, né? Caramba, é Isso. muito legal isso, né? Acho que se muita gente soubesse, assim, o quanto é legal, assim, estar aqui hoje, eu acho que ia ter mais gente, sabe, assim. Eu acho que é Pois é, porque as mas pessoas não conhecem, né? Não conhecem, assim, esse exatamente, porque não poder, né? conhece. Uhum. Tanta coisa legal, né, para ser vista, né? É, Olha tem quanta coisa a muita gente pode coisa. aprender a partir daqui, né? Então Isso, é para nossa isso. vida, né? Para vida. Exatamente. Então, deixa eu ver o que mais que eu posso falar aqui. É claro, nós temos, né, essa questão, né, da, da vingança por não ter a mão, né, Sim, que é o caso do Theo Ramon, né, quando ele tenta casar com a Elsa e ela despreza, né, ela não quer, é, não e aceita, né? ele busca uma maneira de se vingar, uma maneira de articular todo o poder que ele tem ali para fazer o mal, né, a ela, né, e é o caso que nós Uhum, temos de Emília Galotti, que é uma ópera, que é uma peça, né, de teatro do Lessing, que viveu ali na época, né, do Goethe, que viveu ali nessa transição aí do classicismo para o romantismo, né? Ele escreveu Emília Galotti, né? Emília Galotti é essa mocinha aí pobre que o senhor feudal ali quer tomar ela de qualquer maneira, quer ficar com ela, ela já está prometida para outro homem, né? E aí ele fica forçando a barra e aí é um final trágico, né? Um final de autoextermínio, né, e acabou influenciando bastante o Goethe, né? Tanto é que o Goethe, no final dos sofrimentos do jovem Werther, né, quando o Werther é encontrado, né, no seu quarto, já morto, o que você encontra, né, sobre a escrivaninha de Werther é exatamente um revólver e uma cópia de Emília Galotti de Lessing. Né? Então, uhum. é importante então essa questão do desprezo ao casamento, né? O desprezo é um dos sentimentos que nós temos aqui na ópera, né? Então o desprezo, né?
desprezo, né? E aí a questão da negação do casamento, nos remete aí à obra Emília Galotti, do Lessing, um dos grandes nomes aí do teatro alemão. Um cara que vai trazer junto com Goethe o Shakespeare, né? Um dos caras obcecados aí por Shakespeare, assim como o próprio Goethe. Tá? E aí, André, finalizando esses últimos 5 minutinhos aqui, vamos colocar algumas provocações e lições aqui. Tá? Eu acho que a gente já falou bastante coisa da ópera. O resto é só a pessoa conhecer quem estiver nos assistindo, né? Em algum momento aí do futuro. Pegar, né? Entender, pegar um resuminho da ópera ou assistir a ópera e ver se esses pontos fazem algum sentido aí, né? É claro, nós poderíamos aqui referenciar também, né, as metamorfoses do Ovídio, né? Ou seja, o cisne, né, transformado em homem, o homem em cisne, cisne né? Então negro, as né? metamorfoses do Ovídio pode ser citado aqui, tá? Faz todo sentido a gente trazer essa questão. Então percebam que é uma história, uma ópera muito ligada, né, questão mitológica, a questão das transformações, né? E provocações e lições. O que nós podemos pensar, né? Temos aqui provocações sobre a dúvida, né? A dúvida faz parte importante da ópera, né? Então, né, o quanto você confia nas pessoas que amam, né? Então, isso é uma coisa importante. Uma provocação aí, né? Quanto você confia nas pessoas que você ama, né? Afinal de contas, nós, enquanto modernos, nós temos uma característica da desconfiança. A desconfiança. É A modernidade automático, né? traz... exatamente, a modernidade traz a desconfiança para nós, né? Pensem aí que na Idade Média, pelo menos a ideia geral que se tem, né, é que as pessoas confiavam completamente, né? Deus é a verdade, não há do que desconfiar, né? Então, Deus é a verdade, é o caminho, a verdade e a vida, enquanto que nós, modernos, já temos uma desconfiança, né? Outra provocação, outra lição aí é a questão do amor, né? O quanto você persiste no amor. Né? Nós vivemos uma época que as pessoas desistem muito fácil do amor, desistem fácil da relação. Né? Então aqui é uma ópera que faz a gente pensar no quanto que você persiste, né, no amor, né, nos afetos que você tem, o quanto que você está ali disposto. Né? Outra coisa Aí importante só lembra também... das relações líquidas, né, do mal, né? Que eles falam Exatamente. que são mais líquidas hoje, né? Cartáveis. Lembra Isso. muito, né, essa parte. Outra provocação também... que é a questão das opiniões e das fofocas e dos boatos de quem não é importante para você. O quanto você dá importância às opiniões e fofocas de quem não é importante para você, né? Que é uma das questões aqui, é um dos motores da peça aqui da ópera, né? Essa questão da fofoca, da manipulação, né? O quanto você é manipulado, o quanto que você é manipulado pelas pessoas. Se você é uma pessoa ingênua, você é uma pessoa que manipula as pessoas, né? Então é algo para ser pensado nessa ópera, né? O quanto a sua fé é realmente fé, né? E se você precisa de muita explicação, de muita prova, não é fé. Né? Então, o quanto a sua fé é realmente, né, uma fé, é uma outra provocação que a gente pode fazer. São muitas E uma outra provocações. lição também, né, uma nova lição, é a questão de olhar para frente. O quanto
você olha para frente, não fica se importando com o passado, para que ficar lá, né? Quem é você, de onde você veio, né? É assim também a Eurídice ensina para a gente lá com o Orfeu, para que ela foi olhar para trás. Né? Então, quanto você vive preso ao passado, né? O quanto você Eu vive preso gosto ao de falar passado. assim, Bruno, que a gente não precisa ficar indo lá no passado. A gente precisa pegar alguma lição do passado para trazer e ressignificar no presente. Eu acho isso legal. Muito bom, né? Uhum, Eu exatamente. acho muito Aprender, fera né? isso. Em alguns É, momentos, sei lá, mas aí você voltar com outro significado, né? exatamente. Então, quanto que você vive preso ao passado é uma outra questão aí a ser tratada Uhum, nessa obra, né? São várias provocações aí, poderíamos ficar aqui falando dezenas, né? Mas eu acho verdade. que isso aqui é o suficiente para a gente terminar nosso encontro agora, 17h58 desse sábado. Beleza, Beleza. Andréia? Tudo Beleza. bem? Tá bom Muito demais, bom. né? Muito bom. A Gostei gente conseguiu bastante. discutir. Termine de assistir a ópera, né? Ah, eu Recomendo. vou assistir daqui a pouco. Terminar aqui, eu vou assistir. E que pena, né? Que tivemos pouco público, né? Uma ópera importantíssima, histórica, vale a pena. E você que está assistindo a gente no futuro aí, assista a ópera, né? Dê essa oportunidade de assistir, saber de onde é que vem aquela marchinha nupcial, né? É o mínimo. Exatamente. Olha que bacana. Conhecimento demais. Uau. Exatamente. Vamos bater um printzinho aqui? Vamos fazer a nossa foto aqui, André? Mesmo que seja nós Vamos. dois aqui, mas não tem nada não. Vamos lá, então. Deixa eu me arrumar Vai lá. aqui. Vamos lá, no 3, hein? Deixa eu só. Tá certo. No 3. 1, 2, 3. Deixa eu ver como é que ficou. Com todo orgulho, né? Os dois breves, grandes guerreiros aqui. Pronto, ficou ótimo. Tá muito legal. Obrigado, viu, André, Obrigada, Bruno. pela Até parceria, mais. pelo apoio Obrigada a aí. você. Abraço. Até mais. Tchau, Tchau. tchau. Tchau.